Olá, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Nós temos aqui uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra que tem edificado a minha vida e eu acredito que vai edificar a sua também. Antes eu quero pedir a você que esteja acompanhando esse vídeo até o final. Não esqueça de dar seu like, de compartilhar. Existem pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ler o texto de Lucas 5, de 1 a 7, que é uma passagem bastante conhecida, que diz assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Essa é o texto, que fala da pesca maravilhosa, um grande milagre, esse milagre lindo que Jesus fez. Mas eu queria estar aqui refletindo com vocês sobre algumas lições que esse texto ele vem deixar para a gente. Foi a partir desse momento foi que Jesus chamou os primeiros discípulos, que ele preparou os primeiros discípulos para que dessem prosseguimento à pregação da palavra de Deus na nova aliança que nós vivemos, nesse tempo de nova aliança, no Novo Testamento que nós vivemos. Então, algumas lições que a gente pode aprender, né? Enquanto Jesus estava ali junto na multidão, quando a multidão estava comprimindo Jesus, porque onde Jesus ia, a multidão queria saber, queria ouvir Jesus falar, queria ver se ele ia fazer algum milagre. A multidão queria ouvir Jesus, porque Jesus ele falava com poder. E Jesus, então, ele observava ali próximo os barcos que estavam ali. Provavelmente ele estava pensando, vou usar um barco desse. Mas ele olhou também os pescadores, que eles estavam lavando as redes. E ele deve ter observado também que eles estavam lavando as redes, mas que não tinham pego nada, não haviam pegado nada. Jesus, ele observa a gente. Jesus, ele observa. Às vezes a gente pensa que a gente está sozinho, às vezes a gente pensa que a gente está caminhando sozinho, que a gente está orando sozinho, que Deus não se importa com a gente. Deus se importa sim. Ele se importa, ele se preocupa, ele deseja prover, suprir as nossas necessidades, ele se preocupa com o nosso estado, ele se importa sim. Ele olha a gente e ele contempla o nosso estado, ele contempla o seu esforço, ele contempla a sua oração. Mesmo que você não veja o resultado do seu esforço ou a colheita das sementes que você tem plantado, mas Deus está te observando. Deus está te observando e tem um tempo certo para tudo. Depois, no texto vai prosseguindo e Jesus, então, ele chama um daqueles pescadores e diz, me empresta um barco desse aí, vamos comigo, vamos nos afastar daqui. E dali ele começou a ensinar a multidão e falar para o povo do poder de Deus e começou a falar para o povo. Depois de ele ter feito isso, então ele disse a Simão, olha, se afaste daqui para a parte mais alta, ou seja, vamos para alto mar. Sabe o que a gente aprende aqui com essa lição? Que quando a gente está perto da correria, quando a gente está no meio de todo mundo, a gente está olhando para as circunstâncias, para as dificuldades, a gente está olhando até mesmo para as alegrias, a gente está com as pessoas, a gente está no meio do tumulto. A gente não consegue ter intimidade com Deus. É no alto mar que a gente tem intimidade com Deus. É quando a gente está só nós e Deus, só você e Deus. Por isso que muitas das vezes Deus ele chama a gente para, se retira um pouquinho. Se retira um pouquinho, seja o seu cantinho de oração, seja lá naquele momento seu de dificuldade que você vive, que de repente você fica se perguntando por que eu estou vivendo essa situação.
eu estou aqui sozinho, eu estou enclausurado, porque eu preciso passar por esse tempo. E aí, Deus está te falando, te permito viver um tempo, só eu e você, para ter intimidade contigo, para você ficar mais perto de mim, para eu conversar com você e falar com você os meus planos, os meus projetos que eu tenho para a sua vida. E Jesus ali em alto mar, então, diz para Simão, ó, agora lancem as redes. E aí, Simão, mas Senhor, nós trabalhamos a noite toda, nós estamos cansados, Senhor. Como que nós vamos lançar as redes? Nós lançamos a rede a noite toda, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Sabe qual a outra lição que a gente pode aprender aqui? A questão da obediência. Simão, ele foi obediente ao Senhor e por isso ele lançou as redes. E qual foi a surpresa? As redes vieram tão cheias de peixe a ponto de se rasgar. E eles tiveram que fazer sinal para os outros colegas, os outros pescadores que estavam com os barcos próximos, para virem e ajudarem eles a resgatar aqueles peixes, aquela carga de peixe. E eles tiveram que dividir a pesca para que o barco não afundasse. A gente aprende aqui, sabe o quê? A questão da obediência. Como é importante a obediência. A obediência, ela gera vitórias na nossa vida. Às vezes a gente quer fazer as coisas pela nossa experiência, pelo nosso conhecimento, pela nossa capacidade. Às vezes a gente até diz para Deus assim, não, meu Deus, pela minha experiência isso aqui não vai dar certo. Mas Deus, Ele que sabe de todas as coisas. Muitas das vezes nós temos muitas teorias, nós temos muitas práticas e com base na nossa vivência a gente quer determinar o agir de Deus. Mas é Deus que sabe de todas as coisas. É isso que esse texto vem nos mostrar. Jesus, ele tem poder para operar milagre. A nossa obediência vai ser como se fosse uma ferramenta que vai contribuir com o agir de Deus. Portanto, o que Deus diz hoje é, me obedeça. Deus fala isso para mim, Deus fala isso para você também. Me obedeça, porque eu quero fazer coisa grande na sua vida, como foi a pesca maravilhosa na vida dos pescadores lá, que tinham perdido o tempo a noite toda, estavam cansados num tempo, de repente eles lançaram a rede em pouco tempo, talvez menos de horas, eles conseguiram ver aquela pesca maravilhosa. Jesus quer fazer coisa grande, coisa linda na sua vida também. Então, somente se você confiar e obedecer. Às vezes, de repente, você pensa assim, Deus tem promessa na minha vida, então eu vou sentar e vou aguardar sentado. Nada disso. Deus deseja que você se levante, faça a vontade dele, adore, busque a ele, ore, medite na palavra, compartilhe o amor de Deus com as pessoas, se preocupe com pessoas. Se você já é um crente salvo em Jesus Cristo, se preocupe, ajude pessoas. E se você ainda não é um crente em Jesus Cristo, sabe a obediência que Deus quer hoje da sua vida? Que você receba Jesus como seu único, suficiente Salvador, que você entregue a sua vida para Ele e que você deixe Ele agir na sua vida, que você busque a Ele. Essa é a obediência para você que ainda não tem Jesus. A sua forma de obedecer a Jesus é se rendendo aos pés de Jesus e aceitando que você é um pecador e que você precisa de Jesus, precisa do perdão de Jesus para você prosseguir nessa vida e se preparar para a vida depois, a vida além, né? A vida após a morte. Então, a nossa obediência. E uma outra coisa que a gente pode ainda aprender nesse texto, muito importante, é que quando nós somos abençoados, a bênção ela não vem só para nós. Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão generoso, tão bondoso, que quando nós somos abençoados, aqueles que estão ao nosso redor, eles são abençoados também. Portanto, lembre-se, se você tem sido abençoado hoje, as bênçãos que Deus tem te dado, né, como Deus deu ali naquela pesca maravilhosa, foi tanto peixe que as redes começaram a se rasgar e eles tiveram que chamar os companheiros para socorrê-los, para que eles não se afundassem. E dividiram ali a carga de peixe. Da mesma forma que aconteceu aquela divisão ali, você que tem bênção, você que tem sido abençoado nesse tempo, você pode compartilhar seus recursos com pessoas que têm pouco ou que não têm nada. Seja recursos de vestuário, de alimento, a forma como Deus tocar no seu coração. Quem sou eu para dizer? Então, as bênçãos que Deus dá sobre a nossa vida são para a gente dividir, para a gente abençoar.
E você vai ver as pessoas que estão ao seu redor, que quando Deus começar a derramar bênção sobre a sua vida, te surpreender, né? Através da sua obediência, através da sua dedicação ao Senhor, que a gente obedece a Deus não é com interesse, a gente obedece com amor, com alegria. E esse amor, essa alegria em obedecer ao Senhor, Deus ele vê isso e ele honra a gente. Então deixa Deus te surpreender, deixa Deus fazer coisa linda na sua vida, ok? Deixa Deus abençoar a sua vida. Presta atenção nesse texto. Tenha essa palavra no seu coração, receba essa palavra no seu coração. Deus quer fazer uma coisa linda na sua vida. Deus deseja salvar hoje se você ainda não recebeu Jesus. Então, guarda essa palavra no seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus.